À noite, na casa do anfitrião, não se falava mais do que o insólito convite que o rei fizera para uma audiência particular com o jovem Jesua. Ismael Bar Canaã contou que Baltazar era um dos príncipes daquela casa, e tinha enorme ascendência sobre o rei. Evitara várias guerras, pois era um homem de paz. Ele, sem dúvidas, preferia as preces à luta. Era extremamente tolerante em termos de religião. Permitia que todos cultuassem seu Deus, da forma que desejassem, dentro da legalidade, sem sacrifícios humanos. Jesua manifestou vontade de conhecer toda aquela terra, pois a sentia impregnada de sapiência, beleza e estranha luminosidade. Mas onde você irá? Perguntou-lhe Eusébio de Arimateia. Soube de um lugar em que se cultua um único e grande Deus e desejo conhecer mais a respeito disso para ver se é o mesmo Deus que cultuamos. O anfitrião, um judeu bonachão, ao ouvir tais coisas, intrometeu-se na conversa e disse: Ahura Mazda. Este é o nome desse Deus. Zaratustra foi seu profeta, assim como Moshe Rabbeinu foi o nosso. O melhor lugar para conhecer essa estranha religião é a Torre do Silêncio, em Pasargadai, onde você poderá conhecer também o mazdeísmo. Mas como você pretende entrar nesse lugar? Acho que somente os iniciados têm acesso a esses lugares. Eusébio havia feito uma pergunta importante. Como poderia um jovem judeu entrar no templo de Ahura Mazda e tomar conhecimento dos ensinamentos mais secretos? Jesua, sorrindo, respondeu silente, mostrando o anel do reparto e depois falou que Baltazar o ajudaria em seu objetivo. Entraria nesses lugares com o respaldo do rei e daquele príncipe que o reverenciara. Mas, antes, desejava sinceramente ajudar o rei, pois seu coração se confrangera com o infeliz monarca. No dia seguinte, bem cedo, Jesua entrou sem dificuldades no palácio real. A casa onde ele estava residindo ficava a pequena distância da habitação do monarca, e só precisava atravessar poucas quadras e vencer a última muralha que cercava a fortaleza do rei. Para tal, ele tinha que mostrar o anel que lhe fora dado pelo rei e passar pelos pesados portões. Chegando no seu destino, ele perguntou onde era a despensa, e após certa dificuldade, conseguiu fazer-se entender por meio de gestos e que o levassem para a cozinha. Jesua mandou preparar uma infusão especial que envolvia algumas plantas amargas, leite de cabra e mel de abelhas. Macerou as ervas e pediu, com grande dificuldade, já que não falava parnis, as ervas, e não obtendo todas, preparou, com o que havia obtido, um chá de gosto duvidoso, de cheiro forte e aromático, e mandou que levassem ao rei. Acompanhou o temeroso serviçal que jamais acordara o rei antes das 10 horas, porquanto o infeliz monarca só conseguia pregar algumas horas de sono depois das 5 da manhã. Sempre que o servo olhava com temor, Jesua mostrava-lhe o anel no dedo e, com ar tranquilo, reassegurava ao poltrão que tudo iria correr bem. O rei foi acordado pelo serviçal pouco antes do raiar do dia e estranhou que Jesua estivesse ali. Olhou inquisitivamente e o jovem fez o gesto característico de que devia beber. O rei acordara de muito bom humor. Spalirizes bebeu lentamente o chá de ervas, e, vez por outra, fazia uma careta, por encontrar uma outra folha mais amarga. Jesua riu uma ou duas vezes, divertindo-se com a careta real, e o serviçal concluiu que o jovem teria a cabeça decepada naquele mesmo dia. Muito pelo contrário, o rei adorava aquele riso franco e fez mais uma ou duas caretas, só para provocar o riso de Jesua. Após tomar o chá, Jesua fez um gesto para o rei segui-lo, no que foi atendido, com certa relutância. Andaram lentamente pelas longas aleias do esmerado jardim do palácio, enquanto o sol levantava-se majestoso. Jesua abria os braços e sorvia grandes alços de ar enquanto dizia ao rei que fizesse o mesmo. Mesmo não falando aramaico, o rei entendia-lhe os gestos e seguia o conselho do jovem. Andaram por meia hora, o que fez o rei suar profusamente. Ao voltar para o interior do palácio, Jesua explicou,
por gestos, que o rei devia tomar um banho frio, e assim fez o monarca. Os serviçais, logo após o banho, trouxeram vinho para o rei, mas Jesua pediu que não tomasse e que providenciassem um grande copo de leite de cabra com mel e pães com frutas para que fossem servidos ao rei. O rei estava encantado com Jesua e o chamava de Issa. Assim que Spalirises vestiu-se convenientemente ao seu posto de rei, dirigiu-se para a grande sala do trono onde surpreendeu seus ministros por ter acordado tão cedo. E Jesua despedira-se do rei e desaparecera, como por encanto. Na cozinha encontraram um senhor de certa idade, antigo viajor, que falava mal o aramaico, no entanto suficientemente bem para entender o que Jesua desejava. Começaria a aprender a falar o parnis com ele. Na hora do almoço, o rei surpreendeu-se com o frugal almoço a que foi submetido. Estranhou inicialmente o horário. Normalmente almoçava no meio da tarde, já que acordava tarde. Gostava de comidas extremamente condimentadas e gordurosas, e bebia mais do que comia. Naquele dia, ao meio-dia, um servo veio lhe informar que o jovem Isso estava a chamando. Os mais humildes, ao escutarem o rei chamá-la de Issa, passaram a chamá-lo assim também. O rei já estava com fome, e ao ver o radiante jovem, aqueceu, sentando-se à mesa. Estranhou que as carnes fossem magras e em pouca quantidade, e também a presença de legumes cozidos e verduras servidas em natura. Olhou para Jesua, que lhe dirigiu as poucas palavras aprendidas com o velho ajudante da cozinha real. Conseguiu fazer o rei entender que deveria comer pouco e moderadamente e não ingerir uma única gota de álcool. Obviamente, o rei não gostou disso. E Jesua fixou nele olhar com alguma severidade e disse-lhe, misturando parnis, gestos e aramaico, se quiser ter boa saúde, come e beba moderadamente. O rei estava prestes a externar sua contrariedade, mas lembrou-se de que aquele jovem estranho, de terras distantes, o havia curado e, portanto, merecia respeito. Olhou severamente, mas deparou-se com a firmeza e a serenidade de Jesua. Acalmou-se e acabou rindo. Aceitaria aquilo durante algum tempo. Se voltasse a sentir-se mal, retornaria ao estilo de vida anterior. Baltazar convocou a presença de Jesua. Aceitando-lhe o convite, viu-se numa belíssima mansão, onde, em aposentos pessoais, simples e despojados, o sacerdote de Ahura Mazda inquiriu sobre a vida do jovem. Jesua descreveu sucintamente, mas Baltazar queria conhecer mais detalhes a respeito dela. Jesua aqueceu. Desejo satisfeito, Baltazar deixou que o jovem se fosse, mas, antes, o magi beijou-lhe as mãos, o que o constrangeu. Essas visitas a Baltazar se repetiriam com regularidade, pois os dois sentiam grande prazer em confabular. Baltazar falava de seu Deus e indagava-lhe sobre o Deus dos judeus. Encontrava semelhanças em ambos. Em várias ocasiões, Jesua testemunhara-lhe interesse em conhecer as práticas do mazdeísmo mais a fundo. Baltazar se dispôs a ajudá-lo a fazer isso e pediu-lhe apenas que tivesse paciência, pois demandaria algum tempo. Os dias correram, e Jesua passou a aparecer no palácio de manhã, no almoço e no jantar. Os banquetes obrigavam a redobrar seus cuidados como monarca. Durante o dia, aprendia parás com grande velocidade, pelo aumento do vocabulário e aprimoramento da pronúncia, ao escutar os nobres da corte e o rei falarem de assuntos de estado. O ambiente da corte era extremamente perigoso. O jovem Issa, conforme todos o chamavam, percebia as nuvens negras de fluidos deletérios gerados pelas mentes dos políticos e ricos da época, todos voltados para a parte mais obscura e insidiosa do poder. O que agravava mais ainda o ambiente espiritual do palácio era a existência de uma mota de perigosos, inteligentes e sagazes obsessores que rondavam as pessoas e inculcavam-lhes nas mentes despreparadas as piores ideias. O principal obsessor do rei, seu primo, havia sido levado para um sanatório astral pelos guardiões espirituais. Contudo,
Havia outros ali tentando influenciar seu governo. O rei, que, desde a sua cura por Yeshua, vinha procurando mudar de vida e de atitude perante o poder, desejava o bem de seu povo, mas seus obsessores queriam o contrário, e a luta surda na mente do monarca obstava-lhe a recuperação. Por isso, Yeshua observava que, no fim do dia, o rei voltava cansado e com enormes placas de viscoso miasma negro ao redor de seu cérebro, estômago, costas e plexo cardíaco. Yeshua prescrevia-lhe um banho de ervas aromáticas e impunha-lhe as mãos durante alguns segundos, o que fazia com que o monarca recuperasse a vitalidade e o bom humor. Certa noite, antes de partir do palácio para a residência em que seu amigo Iosepe estava hospedado, Yeshua olhou para o rei e pronunciou-se, em perfeito parais, surpreendendo pela velocidade com que aprendera a língua: Vossa Majestade deverá fazer uma grave escolha. Ou liberta-se do poder, que o corrói diariamente e dedica o resto de sua vida a atividades mais amenas e produtivas, ou irá morrer em breve, carcomido pelas piores chagas. O que você está dizendo, Issa? Será possível que o poder destrói o homem? O verdadeiro poder do homem reside em dominar-se em todas as circunstâncias e ampliar suas oportunidades na vida, com justiça e sabedoria. Contudo, os governos fazem política de forma precária. Não se discute se esta ou aquela medida favorecerá o povo ou os pobres, e sim se uma delas ampliará ou preservará a fortuna desta ou daquela pessoa. O poder que os reis exercem não é política de um reino genuinamente temente a Deus, mas de acordos espúrios, que visam preservar a condição dos mais fortes, dos mais ricos e dos mais poderosos. Visa também transformar os recém-chegados ao poder em homens ricos, visto que somente assim poderão manter-se no poder. Você é um jovem petulante, mas fala com valentia e correção, disse o rei, espantado com a fluidez de seu parnês e a tranquilidade com que falava. Em seguida, perguntou-lhe, que espera que um rei faça? O rei deve ser o representante de Deus na terra e fazer o que o excelso Pai faria. Você quer que os chefes de Estado sejam perfeitos? Todos nós somos perfectíveis, e o chefe de Estado deve procurar sê-lo ainda mais do que o homem comum. Ele deve ser um estalão para seu povo, senão ele será motivo de deboche e desrespeito. Você ainda é jovem e tem muito o que aprender em termos de poder. Se eu não for duro e severo, serei morto por quem eu for. Se eu não fizer alianças espúrias, os nobres as farão com meus inimigos e serei destruído. O poder aqui na terra não pode ser uma extensão dos poderes divinos, não somos iguais a Ahura Mazda. Ele é perfeito, enquanto nós somos apenas pálidas sombras de sua potência, meros pontos perdidos no universo. Yeshua sabia que uma sociedade cruel só poderia ter um rei de igual caráter. Para que o poder terrestre fosse exercido como se fosse divino, os homens deveriam modificar-se. Calou-se perante a fala do rei para não transformar a conversa num longo debate, no qual nenhum dos dois abriria mão de ter a posse da verdade. Este rei não estava ainda preparado para ser o representante de Deus na terra. O monarca olhou-o com ternura e expôs-lhe: Jovem Issa, seu coração é puro e compassivo. Você julga os outros como a si mesmo. Os homens são lobos em pele de cordeiro e esperam a primeira oportunidade para saltar sobre os incautos, vitimando-os. Cuidado, meu doce Issa, senão os que lhe são mais próximos o ferirão, e o entregarão aos chacais, que o devorarão. Yeshua meneou positivamente a cabeça em assentimento com as palavras reais. O rei, como se estivesse sob influência espiritual positiva, proferiu seu pensamento com clareza. Você tem ideias muito próximas do nosso profeta Zaratustra. Precisa conhecer sua sabedoria e irá se surpreender com ela. Os israelitas não são os únicos que detêm o conhecimento. Ele foi aspergido pelo mundo como divina chuva a umedecer os secos corações humanos. Eu, no entanto, nasci para ser rei e, para tornar-me tal, acabei virando um homem cruel. Agora você me pede para abandonar tudo o que levei anos para construir?
Impossível. Seria mais fácil morrer. E Yeshua confirmou, intimamente, que discutir com aquele homem, ainda endurecido pelo poder mal exercido, seria uma perda de tempo. Preferiu aceitar o convite para conhecer as riquezas culturais dos persas e assim desviou a conversa de volta para o assunto principal. Seria para mim motivo de grande honra e satisfação conhecer a sabedoria de Zaratustra. Contudo, os magis não permitirão que um estranho seja iniciado em seus mistérios. Os magis são muito mais tolerantes do que seus rati. Suas longas conversas com Baltazar chegaram ao meu ouvido. Sei que há lá, em Pasargadai, um homem que desejava imensamente revê-lo. Portanto, quando quiser, terá permissão de conhecer a Torre do Silêncio. O jovem, no entanto, preocupado com a saúde do rei, fez-lhe longas recomendações e confiou a um dos servos a tarefa de cuidar de suas receitas de alimentação frugal, vida austera, longas marchas e banhos gelados. Porque sabia que o amor e o sexo eram emoções e atividades salutares para o coração, recomendou que uma das mais belas concubinas reais, sua preferida, fosse instruída para estar sempre disponível para as palirizes. E Yeshua conversou com Iosep e pediu autorização para recolher-se às Torres do Silêncio, já que tinha grande interesse em conhecer os mistérios dos magos. Iosep autorizou incontinenti. Logo depois, o jovem comunicou aos seus outros amigos a notícia de que ficaria alguns meses na Torre do Silêncio, na qual procuraria aprender as estranhas práticas dos magis. Eles iriam ficar mais alguns meses em Agmatana, especialmente porque Iosep estava vivamente apaixonado por uma linda moça judia, de mãe semita e de pai parto, o que lhe dava traços de incrível beleza. 5 dias depois da conversa com o rei, escoltado por 8 cavaleiros, Yeshua, o jovem Issa, saía de Agmatana para Pasargadai, para um período na Torre do Silêncio. Pasargadai era a cidade mais luxuosa que Issa tivera a oportunidade de ver. Suas 1001 torres apontadas para o céu, cada uma com desenhos os mais esdrúxulos e as cores mais vivas, tornavam a cidade um verdadeiro palheiro de palácios, templos e mansões. Não era muito grande, devendo ter entre 80 e 100 mil habitantes. No entanto, como uma das capitais temporárias do Reino Parto, Pasargadai era bela. Ficava a poucos quilômetros de Stacro, antiga capital do Império Persa, devastada pelo fogo dos soldados de Alexandre, o Magno, conhecida pelo nome grego de Persépolis. A Torre do Silêncio era uma construção monumental, encimada por uma torre fina, mais alta do que as demais, e era o principal templo do mazdeísmo, religião derivada de Ahura Mazda, o deus supremo do profeta Zaratustra, o qual os gregos conheciam como Zoroastro. Os seguidores de Zaratustra tinham o hábito de não enterrar os seus mortos nem queimá-los, levavam-nos até o topo da torre e lá os deixavam, para que os abutres os comessem. Assim procedendo, achavam que a carne voltaria para a carne, pois o espírito já se havia libertado. No entanto, muitos persas e panis preferiam a cremação, pois a religião de Zaratustra estava em franca decadência. O prédio principal ficava ao lado da grande torre, fina como uma lança apontada para as nuvens, com pouco mais de 52 metros de altura. A grande construção abrigava o Templo do Fogo, as habitações dos magos, magis, as escolas e as bibliotecas. Tudo lá era plural. Havia várias escolas. Algumas eram mais simples, destinadas aos leigos. Outras, verdadeiros mosteiros, eram destinadas aos mais altamente iniciados. Cada escola tinha sua biblioteca particular. Contudo, essa religião estava em desuso, pois os panis não eram muito adeptos do mazdeísmo, e preferiam louvar os deuses arianos, dos quais se destacava Mitra. Isso apresentou-se ao sumo sacerdote dos magos, que o recebeu como se ele fosse o próprio filho. Foi com surpresa que descobriu que o sumo sacerdote não era outro que Melchior, o mesmo que comandara a caravana que o levara para o Egito. Baltazar havia se comunicado com Melchior,
relatando-lhe que Xiaoziante estava visitando a partia, e que desejava conhecer melhor o masdeísmo. Durante algumas horas, Melchior quis saber tudo a respeito de sua vida, o que havia feito, sua família, e seus estudos. Isso o informava com paciência, deixando de lado as curas que fizera e, modestamente, contava-lhe as aventuras em terras estranhas, com parcimônia e recato. Melchior informou-lhe que ele ficaria diretamente ligado a ele. Muito sabiamente, ele não queria que ele ficasse no meio dos outros, sabia como funcionava a maledicência e a inveja. Isso era protegido do rei e poderia ser sabotado com facilidade. Deste modo, ele ficaria nas dependências de Melchior e não seria molestado. A vida monástica de Issa começou muito bem. Deram-lhe um quarto vizinho ao de Melchior e lhe franquearam acesso a qualquer dependência do monastério. Melchior, no entanto, destacou um jovem magi, já devidamente iniciado, para apresentar os fundamentos do masdeísmo. Esse jovem monge, de nome Mazarés, lhe seria um verdadeiro irmão e lhe abriria as portas de todos os segredos desta estranha e fascinante religião. O Avesta era constituído de 21 livros chamados dinásticos, mas muitos haviam sido perdidos. Eram maiores do que qualquer Bíblia, ocupando 12.000 couros de boi. No entanto, naquela época, ficara limitado a fragmentos que podiam ser divididos em 5 partes. O Siasna com 45 capítulos de liturgia e 27 capítulos de ensinamentos de Zaratustra, chamados de Galhas. Os Vesperedes com 24 capítulos de liturgia adicional. Os Vindidade com 22 capítulos Ufargardes, com exposição teológica e moral dos masdeísmo. Os Siastes com 21 salmos aos anjos, histórias lendárias e uma profecia do fim do mundo e, finalmente, os Kordaka Avesta, Pequeno Avesta, que era um breviário de orações para diversas ocasiões. Para todos os efeitos, dentro da lenda, Zaratustra recebera todos os 21 livros diretamente de Ahura Mazda, quando fora peregrinar numa alta montanha. Existem trechos do que foram inspirados diretamente por Zaratustra, os quais nós chamamos de gatas. São textos esclarecedores da idade do profeta, já que se trata de uma linguagem arcaica. Mazarés, um legítimo persa da velha geração de Kurush, era um monge que cultuava o masdeísmo puro, e não a confusa mescla dos partos, que misturavam Ahura Mazda e Mitra. Mazarés começou contando a história do grande profeta. Zaratustra Aspitama, filho de Piruzaspa, de nobre origem, nasceu de mãe virgem, intocada pelo sexo de um homem, tendo sido fecundado por um raio de luz de Ahura Mazda, o grande e único Deus do universo. Ninguém sabe se ele nasceu em Sogiana, Carismia ou na Bactriana, mas, o que se sabe, é que nasceu sorrindo e as suas veias temporais pulsavam tão fortes que levantava a mão dos homens que pousavam nelas. Seu pai material, Puruzaspa, proprietário de cavalos de pelo malhado, era um grande guerreiro e lhe ensinou todas as artes da guerra. Seu sobrenome Spitama significa o brilhante ataque, demonstrando que sua linhagem era guerreira. Desde cedo, Zaratustra dedicou-se à religião e foi iniciado pelos altares, nossos sacerdotes itinerantes. Caminhou pelas terras da Ásia, prestando seus serviços para a celebração do culto e encontrando outros monges, tendo com eles discussões teológicas, aprendendo e ensinando cânticos. Ele conhecia dezenas de milhares de estâncias e viria a compor seus próprios versos. Mazarés fez uma pequena pausa, e, empolgado, prosseguiu. Aos 36 anos, ele retirou-se para meditar no deserto e Deus apareceu-lhe em pessoa e lhe indicou o caminho da boa religião. Ele recebeu o Avesta completo e sem retoques do próprio Ahura Mazda manifestado quando estava em profunda meditação no alto de uma montanha sagrada. Interessante como mesmo aconteceu a Moshe, nosso rabi, pensou Issa. Ele meditava sobre a vida e a morte, numa das mais altas e sagradas montanhas do mundo, quando uma luz brilhante se fez presente, e, Ahura Mazda, no meio da luz,
talhou sob pedaços de pedra com letras de fogo e luz os mandamentos de nossa religião. Quanta coincidência! Moshe também recebeu os mandamentos de Yahvé no Monte Sinai, escritos em letras de fogo sobre a pedra. Neste momento, Yeshua entendeu que as duas histórias de revelação de Deus ao homem, a de Zaratustra e de Moshe, eram tão igualmente parecidas, que, provavelmente, os seus compatriotas haviam se baseado na forma como Ahura Mazda havia revelado seu Avesta para o seu profeta, para inferir que Yahvé havia feito o mesmo com o seu enviado. Sem dúvida, os persas haviam influenciado os judeus, quando de sua estada na Babilônia, logo após a libertação por Curush. Yeshua concluiu, através de sua intuição poderosa, que Moshe não devia ter recebido a Torá da mesma forma como os persas apregoavam que Zaratustra havia recebido a sua mensagem. O mais provável, intuiu Yeshua, é que ambos, através de dura labuta, de muito pensamento e de ajuda espiritual houvessem desenvolvido, paulatinamente, as suas mensagens. Deixando então seu deserto, Zaratustra começa sua pregação. No entanto, ao afirmar Ahura Mazda como o único e verdadeiro Deus entre todos os mazelas existentes, ele se indispôs contra os devas, os demônios, e o povo vê como um perigoso revolucionário. Ele torna-se um banido em sua terra, pois é sabido que profeta não realiza milagres em sua própria casa, nem médico cura parente. Ele desce em direção ao sul, guiado pelos anjos de Ahura Mazda e lá penetra no cestão, encontrando o bondoso príncipe Parsat. Eles foram interrompidos pela sineta do almoço e dirigiram-se para o refeitório, onde frugalíssima refeição seria servida. Isso foi apresentado a alguns monges de grande importância no mosteiro. Mostrou-se cordato e cordial com todos, enquanto era submetido aos olhares curiosos dos presentes. No refeitório, estavam cerca de 60 monges admiradores seus. Lendas e fantasias já corriam sobre o taumaturgo. Melchior não revelara a ninguém que ele era Mitra renascido, pois isso poderia criar-lhe sérios problemas. A fábula da cura de Spalírises fora largamente difundida, e eram poucos os que não tinham tomado conhecimento dela. O ambiente, no entanto, não era de inveja e a aura de simpatia do rapaz parecia contagiar todos. Em breve, todos gostariam de seu modo polido e risonho de bem tratar as pessoas. As aulas recomeçaram na parte da tarde, e Mazarés continuou sua narrativa. Zaratustra quis converter o bondoso príncipe Parsat, que o acolhera tão bem. Contudo, a compreensão do nobre era limitada. Ele não entendia que precisava abdicar dos velhos deuses e temia represálias divinas. Acreditava que os deuses são caprichosos e alguns extremamente vingativos. Sim, as escrituras falam que Yahvé é vingativo e que matar os inimigos de Moshe num único movimento. Mas esse não é o verdadeiro Yahvé, o Pai amantíssimo. Só pode ser uma lenda distorcida pelos homens, pela qual tentam demonstrar que nosso Deus é mais poderoso do que os demais, pensou Issa. Assim, Zaratustra retornou ao norte, até a região da Bactriana, na cidade de Balk, onde reinava o rei Vistaspa, aquele que possui cavalos ariscos, e ingressou no serviço real como sacerdote. Durante alguns anos, ele já tinha mais de 40 anos então, dedicou-se ao catequismo de Vistaspa sobre os fundamentos de sua religião. Mas o rei era reticente e não aceitava com facilidade as explicações do profeta. Muitos em seu reino também não as aceitavam e desejavam a morte do mensageiro de Ahura Mazda. Os ensinamentos do mestre seduziram o rei aos poucos. Porém, as forças das trevas não cessavam de agir. Sempre as forças trevosas agindo no sentido de impedir o progresso do homem. Será que os demônios não entendem que o bem geral também os beneficiará? Ou será que Deus deseja algo mais para os homens e os diabos? Pensava isso. Aproveitando uma curta viagem de pregação, sacerdotes invejosos de sua influência junto ao rei puseram, em seu quarto, num saco, pedaços de cadáver humano,
fragmentos de unhas, cabelos, cabeça de cachorro e de gato, sangue e outras abominações. Correram e avisaram o rei que Zaratustra era um feiticeiro. Com isso, seu quarto foi revistado, e encontraram ali os indícios de seu suposto crime. Ao voltar, Zaratustra foi preso pelos guardas reais e encarcerado. Mas Ares era um excelente contador de histórias e realçava com gestos e expressões teatrais as suas narrativas. Naturalmente, como Zaratustra e seus seguidores imediatos não haviam deixado nada por escrito, tudo o que se sabia dele seria escrito 5 séculos depois, no livro sagrado Avesta. O mesmo acontecera com Moshe, cuja história só seria escrita por Ezra, 800 anos depois. Nesse ínterim, quanta coisa não teria sido interpelada e fantasiada. Vistaspa tinha um corcel que era a perfeição equina sobre a terra. Subitamente, sem motivo aparente, o magnífico animal adoeceu. Uma moléstia singular o acometeu, o que o impediu de cavalgar pelas estepes, como era do gosto do rei. Ninguém conseguiu curá-lo, e ele morria aos poucos. Algo fenomenal acontecera ao animal, suas patas haviam desaparecido. Issa achou que isso poderia ser uma metáfora, alguma lenda, com a qual se pretendia dizer que o animal, doente, não podia cavalgar. Assim, aquele que não anda é porque suas pernas desapareceram. Nada mais lógico. Zaratustra chamou o rei e se propôs a curá-lo, com a condição de que, se a cura ocorresse de fato, o rei abraçaria a boa religião. O rei aceitou a proposta e o profeta conclamou Ahura Mazda a fazer reaparecer as patas do animal. Uma após a outra, as patas reapareceram, e o animal voltou a ser saudável. O rei converteu-se plenamente diante do milagre iniludível. O monarca não só aderiu ao novo culto como também o impôs à sociedade de seu tempo. O poder de Ahura Mazda estava definitivamente imposto na terra. Interessante como um poder que deveria ser natural deve ser imposto aos homens. Deus não é o culpado, e sim, os homens, que demoram a entendê-lo. Zaratustra foi transformado em capelão e conselheiro íntimo do monarca e, com isso, sua influência cresceu. Ele espalhou a boa religião por todos os cantos e, assim, tornou-se o único profeta de Ahura Mazda. Isso observou que Zaratustra agira da mesma forma que Moshe. Transformar um dos muitos deuses do panteão numa única divindade, o mais importante, o Criador de tudo. Moshe tentou eliminar todos os demais, não acreditava que os deuses de Canaã, de Madiã e do Quemete, Egito, pudessem levar o homem ao seu verdadeiro destino. Zaratustra reformou a velha religião indo-europeia, e, portanto, transformou os demais Mazdas em arcanjos e poderes que emanavam do próprio Ahura Mazda, sabe o Senhor. Aos Devas, demônio em persa, entretanto, ele os transformou em demônios, que deviam ser combatidos e repudiados. Os indianos tinham o mesmo nome, Deva, só que significava Deus, e não demônio, como era em Parnis. O bom profeta casou-se e teve várias esposas e filhos, que o sucederam. No entanto, por razões obscuras, o rei Vistaspa atacou um povo vizinho, e a luta não lhe foi favorável. Os turanianos o destruíram e atacaram o seu palácio real. Zaratustra, com a idade de 77 anos, orava na frente do fogo real e foi atacado e ferido de morte. Todavia, jogou seu rosário no rosto de seu assassino, e isso o matou. E, assim, terminou o mais poderoso dos profetas e retornou ao seio de Ahura Mazda. Issa escutou a história com atenção e tirou-lhe lições de cada etapa. Quando estiver em Alexandria, tivera a oportunidade de ler manuscritos sobre os deuses indo-europeus. Varuna, Mitra, Indra e os demais não lhe eram desconhecidos. Issa tinha, entre outras aptidões, uma memória excelente. Era capaz de lembrar-se de nomes, números e situações num ótimo. Enquanto Mazarés falava com leve devoção de seu adorado profeta, Issa ia se lembrando das lendas que lera. Ahura ou Ahura Mazda era associado a Varuna.
Ele detinha o poder, era o dispensador da morte, exator de sacrifícios e guardador do Artha, a ordem exata, a ordem cósmica, e o ritual. Mais uma vez os capelinos, Zaratustra era um obreiro capelino que viera ajudar o grande degredo, influenciaram os terrestres. A imponente imagem de Varuna, o Micael dos Alambaques, havia se transformado não mais num deus, e sim, na concepção do próprio Deus. Varuna e Mitra formavam um único ser, que se confundiam. Eles são o Pai Divino, o legislador, o defensor da palavra dada, e vigiam as alianças. Ao seu lado, deuses de menor poder também governavam. Sraosa protegia as comunidades arianas e vigiava as riquezas dos deuses. Depois deles, vinham os deuses guerreiros. Vatragan, também conhecido como Indra, era um bom companheiro, campeão arrebatado, visto que, armado com espadas de raios, era matador de demônios, encarnando a violência necessária. Vayu, o deus do vento, que concentrava a força brutal, a que nada resistia. Vayu, rebatizado de Samael, é um dos ajudantes de Vatragan. E o ideal de guerreiro ariano. E a própria violência espiritual, o sopro vital que dá vida aos homens. Seu reino estende-se entre a terra e o céu, entre o mundo físico e o espiritual. E um Deus inicial. E preciso cultuá-lo primeiro. E importante dar-lhe oferendas. Ele seria confundido com Lúcifer, o portador do Achote. Já Rudra presidia a caça e reinava sobre os animais selvagens. E um arqueiro implacável, que percorria montanhas e florestas. Rudra seria confundido com o deus dos Shindis, Shiva, e, a partir desse sincretismo religioso, ele se tornaria parte da tríade do brahmanismo. Em terceiro nível, apareciam os gêmeos Nesétias, que distribuíam saúde, jovialidade, fecundidade, cura e luz benéfica. Também participa dessa função nutriente reprodutora Naita, mais conhecida entre os indianos como Sarasvati. Os partos dividem os seus deuses em dois grupos, os Mazdas e os Devas. Os Mazdas são a boa conduta, enquanto os Devas são a transgressão da ordem do mundo e do universo. Há uma permanente luta entre os dois. Os persas e partos cultuavam os dois, para estarem de bem com ambos. Os Devas são os antigos alambaques de Capela, os dragões de sabedoria e força dos celtas, chineses e arianos. Zaratustra era contra esse culto dualístico. Para ele, existia somente a Ahura Mazda. Os Devas devem ser esquecidos e nenhum sacrifício a eles deve ser feito. Nenhuma imolação de sangue, especialmente de boi, deve ser feita em oferta a nenhum deus, nem mesmo ao todo-poderoso Ahura Mazda, pois haverá sempre um Deva, dragão, que irá sugar os fluidos vitais da oferenda. Os primeiros homens ficaram alarmados com isso e não quiseram seguir os mandamentos do profeta, mas ele insistiu nisso. Os Devas não devem ser cultuados, visto que são nossos adversários. Não há dualismo na concepção de Zaratustra. Somente a Ahura Mazda existe, e é só. Os homens que vieram depois interpolaram Ahriman, o deus do mal. Mas ele mesmo nunca falou que a Ahura Mazda e Ahriman eram poderes iguais e opostos. Para Zaratustra, só existia a Ahura Mazda, porquanto os demais seres são suas criaturas. Os homens, ao morrerem, irão para o Paridaesa, recinto circular, o paraíso, onde receberão uma sala, um trono, uma vestimenta, um diadema de luz e uma coroa. Se foram corretos, terão parte com os bem-aventurados. As lendas indo-europeias apresentam uma versão muito interessante dos primeiros tempos da criação. O primeiro homem foi chamado de Umi, filho de Vivante. Este deus Sol foi o primeiro a extrair o Ama, que era uma bebida entorpecedora e sagrada. Vivante precisou do Aoma para gerar Umi, que nasceu num pilar de fogo parecido com um raio. E Umi, além de ser o primeiro homem, é também o primeiro soberano, o primeiro rei da Idade de Ouro, do mais feliz milênio da história. Uma reminiscência de Capela, representado por Vivante, e dos tempos felizes,
num planeta mais evoluído tecnologicamente. Yami, entretanto, mente perde a auréola que lhe dá a sorte. E expulso da Terra e seu reino é tomado pelo usurpador Azidaka, o grande dragão, que leva todos os seres vivos para o Vara, onde Spitfire, um dos dragões mais ferozes de Azidaka, descobre e mata Yami, indiferente aos seus apelos e aos seus gritos estentóricos. Azidaka é o Atlante Azidaraka, o demônio personificado. Os capelinos sentem a partida de seu planeta Atlante e choram. Com a morte de Yumi, nascem a miséria e a pobreza, a fome e a sede, a velhice e a morte, os lamentos e as lágrimas, o calor e o frio, e a mistura entre demônios e homens, e assim termina a Idade de Ouro. Outra lenda nos diz que Vatragan toma a fortaleza de Azidaka. Vence o dragão e libera as águas retidas no antro do infame, libertando também as mulheres cativas do seu enorme harém. As águas libertas caem sobre a terra em forma de chuva que vivifica tudo, trazendo um novo recomeço. Assim é que os arianos festejavam o novo ano, com alguém da tribo personificando Vatragan matando o dragão e liberando as águas renovadoras. Com isto, inicia-se o período de casamentos, de fecundidade da terra e do nascimento de novas crianças. Melchior o chamou, após ter passado 2 dias inteiros com Mozarés. Então, nosso irmão Mozarés deu-lhe as primeiras luzes sobre Zaratustra. Sim, sem dúvida, mestre Melchior. As explicações do irmão Mozarés iluminaram a brilhante personalidade deste homem que tanto fez pela grandeza da Pérsia. Os judeus gostavam dos persas, fora Kurush, Ciro, que os libertara do cativeiro da Babilônia e os permitira voltar a Judá, Judéia. Tenho uma proposta para você, meu caro Issa. O jovem Issa esticou o pescoço, demonstrando interesse. Temos alguns monges mendicantes, que poderão levá-lo pelas estradas do reino e ensiná-lo a verdade sobre a boa religião. Você aprenderia muito mais com eles do que sentado aqui, lendo a Vesta. O monge principal fez um aceno com a mão, como quem já sabe a resposta, e complementou: sim, eu sei que você quer ler o nosso livro sagrado, e terá a oportunidade de lê-lo, mas você não verá muita coisa diferente dos seus próprios livros. E vendo a surpresa de Issa, Melchior complementou: sim, meu amigo, também sou curioso pela leitura dos livros sagrados e conheço alguma coisa de sua Torá. Conheço também os ensinamentos dos nossos irmãos indianos, e, um dia, eu vou lhe sugerir conhecer também as lições dos seres iluminados que nasceram na Índia. Por enquanto, creio que o caminho mais proveitoso é você conhecer nosso belo país, na companhia de Vidarna, um Zotar. Isso ele respondeu de imediato: será motivo de honra e prazer. Ótimo. Partirão amanhã. Capítulo 5. No dia seguinte, antes de o sol raiar, os 2 viajantes, levando uma sacola mínima com um cantil para água e mudas de roupa, partiram em direção ao coração da partia. Vidarna era um homem de 50 anos, forte, esbelto, com a cabeça calva e a barba ruiva. Sua tez avermelhada e seus olhos muito azuis, quase glaciais, davam-lhe um ar de homem severo. Conhecedor das estradas e da alma dos homens, mantinha-se num mutismo inquietante. Isso estranhou no início, pois se aquele homem ia mostrar-lhe a doutrina de Zaratustra, por que se mantinha tão sisudo e taciturno? Como relacionar-se com alguém que mal responde às perguntas? Isso acalmou seu coração, dizendo-se que Deus tem misteriosos meios para ensinar o verdadeiro caminho aos homens. Vidarna era um mago importante, e sua chegada nas aldeias, onde era sobejamente conhecido, suscitava viva comoção. Na primeira aldeia a que chegaram, Vidarna foi logo cercado de crianças, idosos e aleijados. Todos corriam para vê-lo e pedir-lhe conselhos, curas e bacorejos. Ele tinha um ar austero, mas derretia-se todo à vista de uma criança e sempre tinha uma palavra carinhosa para com os infelizes. Issa se surpreendeu com a metamorfose, porquanto, do taciturno ao jovial,
Foi uma transformação que se deu num piscar de olhos. Issa chegou a sorrir da nova atitude do Zotar. No fundo, ele o preferia assim, mais alegre e comunicativo. Vidarna olhou para Issa com autoridade, e mandou que seguisse uma mocinha, cuidando da mãe que estava doente, da melhor maneira possível. Issa obedeceu com determinação e seguiu o adolescente até um casebre quase em ruínas. Lá chegando, entrou, e um odor fétido atacou-lhe as narinas. O seu estômago quase se embrulhou com o cheiro de fezes, vômito e urina, que se desprendia de um catre. Sobre o grabato duro estava um corpo em estado lastimável de enfermidade. O estômago e o intestino estavam inchados enquanto que a mulher apresentava uma magreza impressionante. Ela não conseguia levantar-se, e, por isso, permanecia no leito em estado quase catatônico. Issa olhou-a com imensa piedade e seu olhar espiritual penetrou nas entranhas da mulher, vendo grossos nódulos em vários lugares do intestino e também no fígado. A mulher estava com diversos carcinomas, que a estavam matando. Issa ergueu o olhar, volveu para a filha da mulher e perguntou-lhe onde havia água. A mocinha respondeu-lhe que havia um regato próximo dali. Issa levantou com facilidade o corpo putrefato da infeliz e pediu que trouxessem roupas limpas, já que pretendia banhá-la. A menina informou-lhe, porém, que os anciãos da aldeia não permitiriam que se conspurcasse a água com os detritos de sua mãe. Issa não discutiu e levou até o riacho. Olhou o sentido da água e desceu uns 200 metros até encontrar um lugar apropriado. A mulher resmungava algo que não dava para entender. Issa tirou os trapos imundos que a cobriam e mergulhou-a na água. O choque do riacho frio a fez sair de seu estupor. Issa falou-lhe com carinho que ficasse calma, tudo estava sob controle. Issa lavou, retirou a crosta de sujeira que a cobria e aproveitou para lavar seus próprios braços, que também estavam cobertos de excrementos. Depois disso, tirou-a da água, secou e cobriu-a com a roupa que sua filha trouxera. Olhou com carinho paternal para a mulher, que não parecia ter mais de 35 anos, e passou-lhe com imensa delicadeza as mãos sobre o ventre descomunalmente inflamado. Seus olhos se fecharam numa prece muda, e ele levantou os olhos para os céus. Durante 5 longos minutos, orou com fervor ao Pai Amantíssimo, enquanto acariciava circularmente a barriga da mulher. A filha, que o acompanhara, ficou a curta distância deles, mas pôde observar a transfiguração porque Issa começou a passar. Espiritualmente, ele se iluminara como um brilhante sol, de tal forma que a moça, que tinha certa violência espiritual, não conseguia mais olhar para ele. Assim que Issa começou a orar, seu padrão vibratório subiu enormemente e ele pôde ampliar ainda mais sua visão espiritual. Ele se concentrou e dirigiu um foco de imensa energia para os vários carcinomas que infestavam a mulher. Os tumores estavam sendo removidos através da alteração profunda dos átomos. A imensa energia espiritual de Issa atuava sobre as forças psíquicas da matéria, espécie de proto-espíritos, que alterava os campos de energia dos núcleos atômicos e, como consequência, as ligações dos elétrons, de tal forma que eles se transformavam em moléculas diferentes. Ora, se a natureza íntima da matéria estava sendo alterada, os tumores também se modificariam. Era uma forma de radioterapia muito mais intensa, mais focalizada e de poder energético milhares de vezes superior à da radioterapia comum, que existiria 2000 anos mais tarde. A mulher debatia-se lentamente e sentia frio. Aos poucos, começou a voltar a si. A filha escutava e nada dizia. Via Issa como um pequeno sol, mas, quanto aos demais fenômenos espirituais, não podia ver o que se passava. Acompanhava, no entanto, as reações da mãe e via que, aos poucos, ela recuperava a consciência. Notou também Issa voltando ao seu estado normal. Ele terminou de vestir a pobre mulher com os andrajos limpos que a filha trouxera e carregou-a de volta para a aldeia. Só entraram na casa depois de fazerem uma limpeza, jogar os excrementos fora,
varrer a sujeira para longe da aldeia e preparar uma nova cama de palha para que a doente pudesse deitar-se. Issa encontrou Vidarna tratando de outros doentes. O monge, quando viu, perguntou-lhe por que o demorara tanto. Issa, muito humildemente, informou-lhe que fora ajudar a mãe da moça. Vidarna continuou seus afazeres e pediu ajuda a Issa. Ele estava tratando de uma criança que quebrara a perna e tinha uma séria inflamação. A fratura estava horrivelmente exposta e a criança gritava de dor. Quebrara havia mais de 3 dias e parecia que, se não fosse tratada, teria que ser amputada. Várias pessoas estavam em volta do doente, acompanhando as atividades de Vidarna. O monge havia lavado a ferida e tentava agora tirar as nojeiras que os aldeãos haviam colocado sobre ela. Tinham-lhe feito um emplastro de excrementos de carneiro e gado, misturado com ervas, e um ritual simples para afastar os demônios do que sugam o sangue das vítimas e as levam à morte. Após lenta operação para não machucar a criança, Vidarna ia colocar seu próprio emplastro, constituído de excrementos de aves e répteis, que, em sua opinião, era muito mais poderoso. Issa chegou nesse instante e viu como o ferimento estava inchado, com um aspecto rubro misturado com partes de cor violácea. Issa, muito gentilmente, falou com Vidarna em aramaico, língua que ambos dominavam, mas que a população local desconhecia. Mestre Vidarna, o rapazinho, além de estar com a perna quebrada, está com séria infecção. Só existem 2 métodos, a amputação do membro ou a prece. A colocação de emplastros só irá acelerar a morte terrível do menino. Neste ponto, Issa concordava, em parte, com os essênios, que não aceitavam que se colocasse nenhum tipo de emplastro, óleo ou perfume sobre o corpo humano, sadio ou doente. Vidarna olhou com desdém e redarguiu-lhe, secamente. Este emplastro tem forças milagrosas. Não precisamos cortar a perna do moço. Basta fé para que o milagre se faça. Issa fixou nele o olhar tristemente e perguntou-lhe se podia fazer uma prece inicial, pois, com isso, argumentou, fortaleceria a eficácia do emplastro. Vidarna ia responder que não, mas aqueceu, mais para não dizerem que ele era intolerante do que por acreditar nas forças miraculosas da prece de Issa. Issa sentou-se no chão e colocou a cabeça do menino no colo, de forma que pudesse acomodá-lo da melhor forma possível. Segurou sua mão e afagou a cabeça do rapazote. O menino estava lívido e quase desfalecia de dor e medo. Seu coração batia aceleradamente, e seus olhos estavam injetados de sangue. Issa, tocando-lhe com a mão direita, conseguiu acalmá-lo, quase que de súbito. O menino, que choramingava, cessou aos poucos suas justificadas lamúrias e, em menos de 1 minuto, adormeceu profundamente. Issa, com seu olhar espiritual, iniciou sua prece muda, que era uma forma de concentrar-se para expandir seus poderes. Rapidamente, alcançou um alto nível de vibração, cujo fruto focalizou sobre a perna quebrada do menino e envolveu com fluidos esverdeados. Vidarna quis aproximar-se para aplicar-lhe seu emplastro imundo, mas, com um olhar mais severo, Issa pediu que esperasse. Issa pôs a mão esquerda sobre a ferida, e de seus dedos saíram uma substância branca, leitosa, viscosa e abundante, que procurou conduzir mentalmente até os ossos do menino, os quais estavam mal alinhados e presos por uma tala rústica. Issa acomodou o menino sobre o chão e fez uma imposição de mãos sobre sua cabeça. Quem pudesse ver as forças espirituais, teria observado um belo espetáculo. Luzes saíram dos dedos de Issa, indo atingir o topo da cabeça do menino, ainda adormecido. Aos poucos, um pequeno turbilhão foi se formando sobre o cume e penetrou por dentro do corpo do jovem. À medida que as energias que cedidas por Issa foram entrando, pareciam ir acendendo certos campos de força do rapazote. Issa acompanhava com seu olhar espiritual tudo o que estava acontecendo e pôde ver como certos miasmas negros foram sendo derrotados pela poderosa luz que dimanava dele.
Os micro-organismos letais, que já estavam se espalhando pelos órgãos vitais do menino, foram combatidos através desta enorme carga de energia. Issa terminou por refazer a tala, alinhando os ossos de forma a ficarem o mais perfeito. O moço acordou 2 horas depois, sem febre, com o local da fratura totalmente desinchado. Issa concordou em que lhe colocassem um emplastro somente de ervas frescas e maceradas, e pediu a Vidarna, cheio de mesmas e humildade, que não lhe aplicasse sua terrível mistura. Explicou-lhe que os demônios haviam sido rechaçados pela força das orações. Extremamente irritado, o monge assentiu, mas lhe deu as costas e foi tratar de outras pessoas. Naquela noite, a mulher melhorou tremendamente e voltou a falar. A filha comentou com a vizinha que vira o jovem monge iluminar-se como um sol ao tratar de sua mãe, e os ignorantes aldeões espalharam a notícia de que o deus Shamash os visitava. Outros desataram a dizer que era Apoio quem estava entre eles, enquanto alguns falavam que se tratava de Amon-Ra, já que o moço falava como um egípcio. No meio da noite, após o frugal jantar, Vidarna foi informado da recuperação da mulher e decidiu visitá-la para saber, pelo testemunho da filha, todos os detalhes de sua cura. Vidarna era um monge extremamente severo e correto. Tinha amor desvelado pelos pobres e desprezo pelos ricos e poderosos. Quando recebeu a missão de escoltar Issa, ficou furioso. Por não conhecer o moço, acreditou tratar-se de mais um desses homens ricos que, não tendo nada para fazer, iam para mosteiros curar-se de mal de amor, decepções da vida ou outros problemas pessoais. Ouvira falar da história da cura do rei e, por isso, acreditava que isso era um feiticeiro estrangeiro que soubera cativar o monarca com frases e encantamentos. Na fase inicial da viagem, até chegarem à pequena aldeia, Vidarna negara-se a falar com o estrangeiro. Chegados ao destino, Vidarna deu-lhe uma incumbência simples, mas como Issa manteve-se ausente por mais de 1 hora, pensou que o truão estrangeiro, era assim que Vidarna havia Issa inicialmente tinha escapulido para descansar da jornada embaixo de alguma árvore. O auge de sua irritação foi a ocasião em que Issa reapareceu e impediu que o velho colocasse seu emplastro miraculoso sobre a perna do menino. Quando se sentara no chão e acalmara a criança com feitiçarias secretas, Issa pareceu-lhe odioso. Com isso, Vidarna pensou em voltar no dia seguinte para o mosteiro e devolvê-lo a Melchior. No entanto, após ouvir as palavras da ingênua filha da cancerosa e constatar a notável cura de sua mãe, o jovem judeu não lhe pareceu mais mal às vistas. Na mesma noite, foi visitar o rapazote que tivera a perna fraturada e viu que ele dormia serenamente. A mãe informou-lhe que era a primeira noite em que o menino dormia bem. A perna havia desinchado e o ferimento causado pela exposição do fêmur partido estava em vias de cicatrização. Vidarna e Issa ficaram 1 semana naquela aldeia. Cada vez mais, os habitantes viam o jovem judeu como um deus. Para aqueles pobres homens do Planalto iraniano, por onde diversos povos de raças e culturas diferentes haviam passado, eles cultuavam todos os deuses, dos gregos Apolo e Adonis aos mais antigos, como Shamash e Ra. Issa tornara-se motivo de discussões entre os homens da aldeia. Seria ele Ra, Shamash ou Apolo? Ninguém duvidava da história da menina, que afensava que Issa transformara-se num pequeno sol. Ora, se ele se transformara numa estrela, é porque era um deus sol. Logo, ou era Ra, Apolo, Shamash ou quem sabe o próprio Mitra, que também era um deus solar. A lógica dos ignorantes é irretocável. Issa sentia que o tratamento que os adultos lhe davam ia do respeitoso ao temeroso. Não se brinca com um deus. Quem sabe o que um deus vindo à terra podia fazer num momento de ira? Issa, todavia, desconhecia as discussões teológicas a seu respeito e gostava da forma como as crianças o tratavam. Todos os menores o procuravam e demonstravam gostar dele. Ele os recebia e aproveitava para examiná-los, curando pequenas feridas e tratando de barrigas enormes,
com verminose em estado adiantado. Entre as crianças mais doentes, existia uma menina de 8 ou 9 anos, Franzina, que era acometida de crises de epilepsia e que os aldeões acreditavam